Olá, eu sou Edgar Gonçalves Cardoso e nesse módulo sobre segurança de sistemas industriais falaremos sobre as principais diferenças entre a ISO 45001 e a OSAS 18001. Tudo bem? Vou contextualizar algumas, apresentar alguns dados e aí a gente vai falar sobre um pouquinho das diferenças. O que exatamente vamos discorrer neste conteúdo? Os recordes de acidentes, que é importante para que nós contextualizemos a necessidade de implementação de normas que versem sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. Quais são os objetivos da ISO 45001? E aí eles vão bem ao encontro da OSAS, tudo bem? Nesse aspecto elas são muito semelhantes. E onde vai ter bastante diferença é relacionado ao contexto da organização, a questão relacionada ao sistema de gestão integrado e o papel protagonista dos trabalhadores. E aí também falaremos um pouquinho sobre o processo de transição, que nesse caso, no momento da gravação desta aula, é mais por uma questão histórica, visto que nesse momento, basicamente, as organizações que tinham OSAS, hoje já não a possuem mais. Isso no contexto brasileiro, por exemplo, mundial, exceto no Reino Unido, tá? Regido pelo BSI. E como que se deu esse processo de transição? Ou se daria no caso? Então vamos lá, sobre os recordes de acidentes. Então é importante que nós contextualizamos isso para mostrar a importância de uma normativa voltada para a saúde e segurança dos trabalhadores. Nós falamos muito nas organizações sobre normas técnicas para procedimentos, como fazer algo da melhor maneira, com menor quantidade de uso de recursos e com a máxima eficiência energética e que vai proporcionar a máxima lucratividade e o mínimo de desperdícios, por conseguinte. Todavia, não podemos esquecer que quem faz, basicamente, hoje, atualmente ainda, os processos são trabalhadores, eles estão envolvidos nesse processo. E para isso é imprescindível que tenhamos essas normativas. Vamos sobre os recordes de acidentes. No mundo, um trabalhador morre a cada 15 segundos. 153 trabalhadores têm um acidente a cada 15 segundos. 2,3 milhões de mortes por ano são registradas e 307 milhões de acidentes por ano também são registrados. Isso são dados internacionais, são dados internacionais e oficiais. Você pode encontrar esses dados no ILO, que é o International Labour Organization. Lá você vai encontrar esses dados e muitos outros. E é imprescindível que você conheça para que a importância dessa norma ela seja ainda maior, tanto para ti que está estudando, quanto para as organizações que irão implementá-la. Então, vamos lá. No Brasil, há um acidente a cada 51 segundos e 1.680 acidentes por dia por conseguinte. O Brasil registrou em 2012 612,9 mil notificações de acidentes de trabalho. O número de óbitos provocado por esses acidentes chegou a 2.500. A atividade de atendimento hospitalar é o setor com mais número de notificações, que chegam a mais de 59 mil casos. Técnicos de enfermagem foram os profissionais mais acidentados, com 36 mil casos. E cabe aqui destacar, né, um destaque especial pelo grande contingente, pelo contingente expressivo de profissionais da área da saúde que atuaram nesse período de pandemia, e aí justifica-se, né, esses infelizes dados, mas é algo esperado. Infelizmente é algo esperado, porque se você aumenta o contingente numa área de alto risco, obviamente é praticamente indissociável o fato de que a quantidade de acidentes aumente. Esses dados, isso que eu citei para ti, ele está disponível lá no site da Agência Brasil e o link você pode verificar no rodapé desta aula, desta apresentação. Aqui eu destaco alguns casos, então aqui é uma captura de tela também aqui da Agência Brasil, onde a notícia que eu acabei de ler ela está retratada. O Brasil registra mais de 612 mil acidentes de trabalho no ano de 2012
Esse levantamento é do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, lembrando que esses dados são dados que são dados oficiais, são dados que são registrados. E quantos outros acidentes não são registrados, tudo bem? Por exemplo, acidentes com trabalhadores informais. Esses dados, a maioria deles não são registrados e devido a isso a gente tem, obviamente, uma subnotificação na quantidade, no quantitativo dos acidentes. Justiça do Trabalho. Abril Verde. Brasil registra crescimento de 30% em óbitos e acidentes de trabalho em 2021 na comparação com o ano anterior. Então aí a gente percebe uma série de dados, né, instituído pela Organização Internacional do Trabalho em memória das vítimas de acidentes de doenças laborais. O Dia Mundial da Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho, 28/4, merece especial atenção no Brasil. Segundo os dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, que é o Smart Lab, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e do Ministério Público do Trabalho, MPT, o país registrou 2,5 mil óbitos e 571,8 mil comunicações de acidente de trabalho, que é o que nós chamamos de CAT. Então, toda comunicação de acidente de trabalho é CAT. Toda vez que existe um acidente de trabalho, deve-se abrir uma CAT. E quantas não são abertas? Tudo bem? Isso daí aconteceu em 2021 e os números, nesse caso, apresentavam um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. A notícia está disponível lá no site da Justiça do Trabalho do TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Também temos aqui dados das Nações Unidas, onde acidentes do trabalho e mortes acidentárias voltam a crescer no Brasil em 2021 e nos últimos 10 anos, de 2012 a 2021, 22.954 mortes no mercado de trabalho formal foram registradas no Brasil. Então é importante que nós destaquemos isso, eu já frisei algumas vezes o termo formal, porque muitos acidentes não são registrados, quantas mortes não são registradas, e por isso, obviamente, esses dados não enganam nenhum leitor, porque obviamente eles estão subnotificados, tá bom? Vamos lá, aos recordes de acidentes, Então a gente tem um top 10 infeliz aqui. Esse top 10 dos ramos de atividades com maior número de acidentes do trabalho, benefícios por incapacidade e afastamentos do trabalho no Brasil. Já sabemos que o Brasil é campeão mundial em processos trabalhistas, né? Nós somos uma referência negativa em quantitativo de acidentes de trabalho e também em número de processos trabalhistas. Então nós percebemos negligência por parte do empregador, bem como pelo empregado, e gera todos esses transtornos, infelizmente. E no caso do top 10, nós temos o comércio liderando, sendo o primeiro, que é onde a gente tem mais acidentes no trabalho, benefício por incapacidade e afastamentos, seguido pela segurança, pela saúde pública, onde há um destaque aí pelos profissionais que atuam na linha de frente, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, especificamente na ordem inversa, tá? Como técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Na construção civil, em seguida, como terceiro lugar aí, completando o pódio. Fabricação de produtos alimentícios, agricultura, correios, automotivo. E aí da indústria que eu já atuei muito, que é automotivo, a gente percebe que muitas vezes existe uma visão de que a indústria é o local mais perigoso, existe uma periculosidade gigantesca na indústria, e quando diz indústria, o pessoal associa muito a indústria com aquela indústria da transformação metal-mecânica, né? Mas no caso a gente tem várias indústrias, a indústria da construção civil, né, a indústria alimentícia, mas associa-se muito indústria com uma indústria metal mecânica. E se a gente fizer essa segmentação, a gente percebe que comércio, saúde pública e construção civil, elas lideram aí, tem esse destaque em relação às demais. Em oitavo, administração pública, os materiais de equipamentos médicos e administração e alimentação, perdão. Bom, isso completa o top 10 aí dos recordes dos acidentes. Além disso, a gente tem um destaque aqui para os top 10 dos principais motivos de afastamento dos trabalhadores. Então, já sabemos que existe, né, os locais onde ocorre um quantitativo
maior de acidentes. E agora os top 10 acidentes são bursite, cãibra na mão ou no antebraço, síndrome da vibração no segmento mão-braço, síndrome do túnel do carpo, tendinite. Então, muitas vezes a gente até acha que tendinite é o top 1. Entretanto, bursite ela libera, né? As ites aí com destaque no top 5. Em seguida, nós temos dores nas costas, asma, perda auditiva, dermatose e silicose, completando os 10 acidentes que mais motivam afastamento dos trabalhadores. Contexto. Agora vamos contextualizar um pouquinho sobre as normativas, especificamente a ISO 45001. Então, a OSAS, ela era uma norma de referência. Então, a OSAS 18001 era a norma de referência emitida pelo BSI. Hein? Só que houve uma demanda muito grande pela necessidade de uma norma internacional. E por que essa demanda por uma norma internacional? Primeiro, porque a OSAS, emitida pelo BSI, né, que é British Standards Institution, tá bom? Que é um instituto britânico de padronização, né? British Standards Institution. Bom, ou Instituição de Normas do Reino Unido, o Instituto Britânico para Normatização. Ela é uma empresa semelhante à nossa BNT, tá? Uma empresa de normatização de negócios que basicamente ela vai fornecer para as instituições aí uma padronização. Ela vai fornecer normas, tá, para padronização. E ela é uma referência mundial, tudo bem? Ela durante mais de um século aí ela teve e tem um destaque muito grande no mundo em relação à questão da emissão de normativas, e ela é uma referência para as normas de saúde e segurança também, tá bom? Mas isso lá no Reino Unido aí. Então a ISO 45001, ela surgiu uma demanda para uma padronização. Ela é uma norma que especifica os requisitos para sistema de gestão e saúde de segurança ocupacional, que é o que a gente chama de SSO. A nova norma ela traz orientações para que as organizações possam promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, colocando a saúde do colaborador sempre em primeiro lugar. Então tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é saúde em primeiro lugar. Afinal, se você não tem saúde, você não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir realizar suas atividades. Bem, e lembrando que a gente é substituível nas organizações, tudo bem? Não se sinta insubstituível, porque você não é, eu não sou, e se nós não cuidarmos da nossa saúde, não cuidarmos da nossa segurança, outro ocupará o nosso lugar, trabalhando mais e ganhando menos. É o que eu costumo dizer para as pessoas, né, com quem eu trabalho, com quem eu ministro aula, para quem eu presto consultoria e assessoria. Bom, a substituição da OSAS, a OSAS ela, 18001, ela significa, é uma sigla, tá, para Occupational Health and Safety Assessment Specification. Com uma tradução livre aí, tá? Me permite uma tradução livre, seria a especificação para a avaliação da segurança e da saúde ocupacional. Então, Occupational Health and Safety Assessment Specification, tá bom? Isso é o termo da OSAS aí. Essa norma, a ISO, então, em substituição da OSAS, ela traz essas orientações e o objetivo é promover um ambiente seguro. Sempre. Isso é imprescindível para nós trabalhadores. Através das medidas que visam prevenir as lesões, doenças e fatalidades relacionadas ao trabalho e, consequentemente, melhorando proativamente o desempenho da SSO, Saúde e Segurança Ocupacional. Perceba o termo proativamente. Então, nós somos partes integrantes, nós temos participação. Nós, como trabalhadores, no momento que nós somos subordinados, temos que agir proativamente e, no momento que estamos coordenando e liderando equipes, também temos de agir proativamente. Sendo assim, é essencial que as organizações elas possuam profissionais que conheçam profundamente os direcionamentos internacionais sobre esses quesitos. Tem que conhecer a norma, a organização tem que treinar, tem que capacitar
porque isso vai garantir que o trabalhador tenha saúde e segurança. E se a organização ela não está se preocupando com a saúde e segurança do trabalhador, ao menos ela deve se preocupar com as suas finanças. E uma vez ela se preocupando com as suas finanças, ela vai se preocupar com a questão de processos. Se ela buscar evitar levar processos, obviamente ela vai ter um menor prejuízo ou nenhum prejuízo aos seus lucros advindo de processos trabalhistas. Entender a ISO 45001 é um diferencial na carreira dos profissionais que trabalham com saúde e segurança ocupacional. Tá bom? Eu diria que esse diferencial, eu diria há um tempo atrás, talvez há 2, 3 anos, aí eu mantive essa frase aqui, mas eu já não sei te precisar se é um diferencial, porque para mim já é um mandatório. Hoje eu não trataria mais como um diferencial, eu trataria como algo imprescindível que toda e qualquer organização trabalhe com isso. Todo e qualquer curso, seja ele de curso de aprendizagem industrial, técnico, graduação e pós-graduação, principalmente nas áreas tecnológicas, versem sobre a ISO 45001. Bom. Objetivos da ISO 45001. Então, se é uma norma, ela tem que ter os seus objetivos. Então, para permitir às organizações fornecer locais de trabalho seguros e saudáveis por prevenção de lesões relacionadas com o trabalho e problemas de saúde, para garantir que a gestão de saúde e segurança esteja alinhada com a direção estratégica da organização. Então, a gente precisa olhar para os objetivos estratégicos da organização, lá naquele triângulo famoso, né, dos planejamento estratégico, tático e operacional. Nós precisamos olhar lá no cume, lá na parte que é estratégica, e a gestão de saúde e segurança ela tem que estar alinhada com esses objetivos. Não é só pensar no operacional, não. Ela tem que fazer parte da rotina estratégica, tática e organizacional do sistema empresarial. Melhorar, né, a integração com outras normas de sistema de gestão, e aí a gente cita, por exemplo, a ISO 9001, a ISO 14001, é imprescindível que ela converse com essas normas. Ela já surgiu para conversar muito bem com essas normas, porque agora a gente tem um sistema de saúde e segurança ocupacional. Da mesma maneira que a ISO 14001, ela vai versar sobre o sistema de gestão integrada de qualidade ambiental ou de gestão ambiental, e a 9001 do sistema de gestão integrado voltado para a qualidade. Agora a gente versa sobre um sistema de gestão integrado para a saúde e segurança do trabalho. Para aumentar o envolvimento da organização e da liderança, por conseguinte, nas questões de saúde e segurança, a liderança tem que participar ativamente. Não pode negligenciar de modo algum, afinal ela vai responder por todo e qualquer desvio que ocorrer, inclusive na proteção dos trabalhadores contra represálias ao relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades. É muito comum o trabalhador ter receio de relatar um risco, um perigo, uma oportunidade, um incidente. Ele muitas vezes sofre um incidente e um acidente e não relata porque ele tem medo de represálias. Então, uma organização que ela implemente a ISO, as questões relacionadas à possibilidade de represálias, elas não devem nem passar em pauta. Bem, é algo excludente, não deve haver qualquer tipo de represária. O trabalhador ele tem direito e o dever, não é só o direito, ele tem dever de relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades. Por que ele tem o dever? Porque se ele não relatar o risco, a oportunidade, o perigo, o incidente, outra pessoa pode sofrer esse incidente, ou até ele mesmo, e ele será parte integrante do processo que ocasionou o incidente ou o acidente. Ele vai responder também por isso. Melhorar o desempenho da saúde e segurança ocupacional. E aí, por conseguinte, quando você treina, capacita e torna o ambiente mais seguro, você melhora todo o ambiente, tá bom? Então, esse último tópico aqui é um tópico de consequência. A gente basicamente fala de causa e consequência. De OSAS 18.001 para a ISO 45001. Com uma norma internacional, pequenas, médias e grandes organizações em qualquer setor podem definir a base de referência para a sua governança, políticas e práticas de saúde e segurança, com diversas áreas geográficas
países, culturas e jurisdições. E essa é a grande diferença em termos de cerne da norma. A gente vai falar sobre alguns outros aspectos, que é o aspecto do trabalhador como protagonista, da alta direção respondendo e participando ativamente, do sistema de gestão integrada, mas a possibilidade do fato dessa norma ser internacional, toda e qualquer empresa pode implementá-la. Toda e qualquer empresa. Diferente da norma do BSI, que é a OSA 18001, que ela era um pouco mais segmentada, para não dizer muito mais segmentada, porque ela foi desenvolvida para um mercado. Tudo bem? E não, né? E muita gente me questiona por que demorou tanto tempo para isso ser implementada, aliás, para ser desenvolvida. E aí é muito fácil respondendo, porque imagine, se é difícil você emitir norma para qualidade, que é basicamente um padrão, que você tem que ter intercambialidade, que você produz aqui tem que funcionar nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país da Europa, na Ásia, China, né? China, Índia, Japão, tem que funcionar nos todos os continentes, todos os países que seguem essa padronização. Imagine quando você fala de saúde e segurança, que você tem legislações completamente diferentes e aí tem o contexto cultural. É aonde, entre aspas, o bicho pega. Cada cultura tem uma maneira de fazer, de fabricar as coisas, e por isso você implementar uma norma que fosse global, internacional, em relação à saúde e segurança do trabalho, foi muito difícil e por isso durou tanto tempo esse desenvolvimento, essa implementação. O anexo SL da ISO 45001, ela traz uma grata surpresa para quem está começando agora, que assim como as outras normas do sistema de gestão, como a ISO 9001 e a 14001, a ISO 45001 será, que foi publicada, tá bom? Ela segue o padrão do anexo SL, bom, o que facilita a integração com outras normas, diminuindo os custos de implementação e adequação. Ou seja, as normas se conversam e aí está muito fácil, né? Uma vez que a norma se conversa, se você já tem ISO 9001 e ISO 14001, para você implementar a 45001 na sua organização é muito mais simples. O contexto da organização. Então, questões internas e externas que afetam o resultado do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Isso daí é imprescindível que nós versemos. A gente tem que analisar a organização internamente, quem são os nossos colaboradores, quais o perfil deles, como que o nosso material caminha pela empresa, quais são os nossos processos, eu tenho que conhecer tudo isso. E tem que conhecer também a comunidade no qual a empresa está inserida. Se você inserir tua empresa num local onde você não fez um estudo adequado da vizinhança, do entorno, da cidade, da cultura, você pode afetar a comunidade. Isso vai te gerar problemas. Bom, isso vai afetar o externo, afetará, obviamente, o interno da tua organização. Tá bom? A gente tem que analisar então os arredores culturais, sociais, políticos, legais, financeiros, tecnológicos, econômicos, naturais. Bom, qual que é o momento tecnológico que está vivendo? Será que naquele parque onde a empresa está instalada, ela vai ter o sistema logístico, ela vai ter que desenvolver mão de obra, as questões sociais. Será que onde aquela empresa está instalada, ela vai ter uma resistência em relação à militância que está instalada naquele local? Então existe uma militância que tem uma determinada pauta, ela quer defender aquela pauta, ela vai defender aquela pauta com unhas e dentes. E muitas vezes aquela pauta ela vai de encontro, ela não vai ao encontro com o que realiza a organização, tá bom? E aí a organização pode ter sérios problemas aí. Também, por exemplo, tem a questão da introdução dos novos concorrentes, fornecedores e parceiros. Então você tem que analisar todos esses aspectos, porque parece que não, mas isso afeta todo o sistema organizacional, porque a empresa vai precisar sobreviver, e muitas vezes a empresa ela vai desviar recursos voltados para a saúde e segurança do trabalho para manter preços competitivos, e aí ela vai estar sujeita à ocorrência, à incidência de acidentes com maior frequência. Tá bom? Aí surgimento de novas tecnologias, surgimento de novas legislações e atendimento a essas organizações e essas legislações. Por isso é importante
que a organização ela conheça muito bem as legislações, até para que a ISO ela converse muito bem com as outras legislações, não haja uma implementação e uma interpretação incoerente dessas palavras, né? Então tudo isso é imprescindível para o nosso processo aí de implementação. Novos conhecimentos sobre os produtos e os seus efeitos sobre a saúde e segurança, e relacionamento com as partes interessadas, que é o que a gente chama de stakeholders. A gente precisa conhecer as partes interessadas, os nossos parceiros, aquelas pessoas que convivem conosco, a comunidade também são os stakeholders, a prefeitura, o governo do estado, a União, todos eles são stakeholders e nós precisamos conhecê-los e nos relacionar com eles, independente do aspecto ou da maneira como a pessoa enxerga determinado ator político, tá bom? E aí a gente, como partes interessadas, a gente tem os trabalhadores, autoridades legais e regulamentares, fornecedores, contratados e subcontratados, representantes dos colaboradores, sindicatos, organizações de classe, proprietários, acionistas, clientes, visitantes, comunidade local e os vizinhos da organização e do público geral, clientes, serviços comunitários, mídia, universidade, associações comerciais não governamentais, organizações de saúde e segurança no trabalho e de profissionais de saúde ocupacionais. Liderança e comprometimento. A alta direção deve assumir a responsabilidade geral e a prestação das contas para a proteção da saúde e segurança relacionadas com o trabalho dos trabalhadores e com a necessidade de desenvolver, liderar e promover uma cultura que suporte o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, mais uma vez, aquilo que eu já falei no comecinho, que eu repeti, eu volto a frisar novamente, a direção, ela tem um papel imprescindível, ela tem que assumir essa responsabilidade. Uma cultura que suporta o sistema de gestão, SST, é largamente disseminado pela liderança. A liderança tem que ser responsável por disseminar isso. Ela deve ser o grande exemplo. A gente deve olhar para os nossos líderes como os grandes exemplos de saúde e segurança. É claro, o nosso olhar vai ser relacionado àquilo que ele transmite para a gente, né? Não adianta a liderança ela pregar algo, ela falar sobre algo e ela cometer coisas completamente distintas daquilo que aquilo que ela cobra. Aquele velho ditado, faço o que eu digo e não faço, mas não faço o que eu faço. Isso não deve ser aplicado nesse caso aqui, tá bom? Aliás, em nenhum, mas nesse aqui as consequências são piores. E é produto dos valores individuais, de grupos, atitudes, práticas gerenciais, percepções, competências e padrão de atividade, tá bom? E aí a gente tem consequência, capacidade de resposta, apoio e feedback, sempre realimentando o nosso processo, tá bom? Então tem que estar aberto para os colaboradores virem conversar conosco, nós dermos feedback para eles, se a atividade dele está correta, coerente, se é aquilo que a organização espera. O feedback é imprescindível e a gente, ao invés, né, não só o feedback, porque o feedback é parte de que algo ocorreu. A gente tem que fazer o forward back, né? Que é aquilo que antes mesmo da pessoa cometer algo, dela realizar uma determinada ação, a gente já precisa dar as orientações, os subsídios para que ela desenvolva a capacidade crítica de analisar uma determinada situação e descobrir se aquela situação, descobrir e interpretar se aquela situação causa ou não risco a ela. O planejamento não é o único evento, mas um processo contínuo antecipando mudanças nas circunstâncias e determinando os riscos e oportunidades, tanto para trabalhadores como para o sistema de gestão. E quando determinar os riscos e oportunidades para o sistema de gestão, a organização deve levar em conta riscos para a saúde e segurança do trabalho, oportunidades para a saúde e segurança do trabalho, requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Bom, além dessa aula, tem algumas aulas aqui nas quais eu verso sobre riscos, gerenciamento de riscos. Você vai encontrar alguns vídeos meus falando sobre essa temática que é imprescindível. Tá aí um campo importante, um campo amplo de atuação para profissionais, que é o gerenciamento de riscos. Suporte.
As organizações elas devem determinar, prover os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de saúde e segurança ocupacional. Bom, então mais uma relação em relação ao OSAS, mais uma vez, é a conversa gerencial, é a conversa no sistema integrado. Isso é muito mais fácil quando você tem um sistema integrado. Por isso a grande diferença, volto a frisar nos pilares, sistema gerencial integrado, pessoas com, no caso, os colaboradores com perfil protagonista e a alta direção com participação ativa e corresponsabilização. Isso é imprescindível. Essas são as grandes diferenças entre a OSAS 18001 e a ISO 45001. Esses recursos que abrangem recursos humanos, naturais, infraestrutura, financeiros, tecnologia da informação, sistemas de comunicação e sistemas de contenção de emergência. Competência. A competência dos profissionais deve incluir o conhecimento e as habilidades necessárias para identificar apropriadamente os riscos e lidar com os riscos de saúde e segurança ocupacional associados ao seu trabalho e o local de trabalho. Então, mais uma vez, e aí eu trago uma outra normativa aqui, como estamos falando muito de riscos, então tanto a OSAS quanto a ISO 41 versam muito bem sobre riscos, e aqui nesse caso de competência elas não diferem, mas elas trazem o termo aí riscos, ambas, e nesse caso cabe citar a ISO, a BNT, né, uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR ISO 31000 de 2018. Essa norma vai versar sobre a gestão ou gerenciamento de riscos, e ela é imprescindível que quem trabalha com o ISO 45001 conheça muito bem, tá bom? A aquisição. O processo de aquisição deve ser utilizado para determinar, avaliar e eliminar os perigos e reduzir os riscos de saúde e segurança associados com, por exemplo, produtos, materiais, substâncias, perigos, matérias-primas, equipamentos ou serviços antes de sua introdução ao local de trabalho. Apesar de eu colocar aqui, pessoal, que a gente tem que eliminar os perigos, bom, essa eliminação ela está relacionada muito com uma análise. Bom, você reduz tanto o perigo, a sensação do perigo, né, que ele praticamente ele é inexistente. É obviamente que uma tarefa, por mais segura que você tenha implementado todo tipo de segurança, em algum momento vai haver a necessidade da intervenção humana. E naquele momento da intervenção haverá um perigo, e esse perigo pode resultar num risco quantitativo, o qual a gente precisa mensurar para verificar se vale ou não a pena manter aquela operação. Cabe ressaltar que existe uma cláusula específica para terceirizados, e aí eu destaco a cláusula 8.1.4.3, que exige que funções e processos terceirizados sejam controlados e que o grau de controle seja definido dentro do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Resumindo, a responsabilidade para com os terceirizados também. A empresa, mas eu terceirizei a minha atividade, agora é responsabilidade da empresa. Esquece isso. Existe corresponsabilização, tá bom? Corresponsabilização. Então não adianta a empresa ela se isentar dessas responsabilidades. Ela precisa estar ciente que apesar de ela transferir um determinado trabalho, uma determinada atividade, vai continuar sendo corresponsável. Tudo bem nesse processo aí, não adianta. O processo de transição. Então, como que se dava o processo de transição para quem tinha OSAS 18001 e quem tinha ISO 45001? Após a publicação oficial da ISO 45001, o certificado OSAS continuaria, né, válido por 3 anos, que era o processo de transição. Agora já não mais, não existe, não tem mais essa possibilidade de certificação OSAS 18001. Tá bom? Isso o prazo aí que a empresa tinha para isso eram de 3 anos para se adequar aos requisitos da ISO a partir da data de publicação da versão final.
agora, uma vez já publicado, já se estabeleceu, já se passou esses 3 anos, agora a organização precisa se adequar e quem não fez a transição da OSAS para ISO 45001, que era muito fácil, tá bom? Quem tinha OSAS para fazer a transição para ISO estava bem tranquilo. Agora, quem não tinha tem um processo um pouco mais moroso, um processo um pouco mais complicado, como de qualquer norma ISO, onde você precisa se adequar ao processo, ao procedimento para implementação, tá bom? O procedimento ele não muda no contexto geral em relação às outras ISOs que versam sobre sistema integrado de gestão. Algumas referências que eu destaco aqui para vocês, tá, pessoal? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a ISO 45001, tá? Eu tenho aqui do Walter, tá? Que é o Occupational Health and Safety Management Systems. Aí a gente tem do NK, que é Occupational Health and Safety Management Systems também. The ISO do Dente, a 45001 da BNT, a gestão de riscos ocupacionais do Teixeira, um manual de implementação aí da ISO do Ferreira, e aí a gente vem aqui o guia, né, do IEC Guide, né, 51 Safety Aspects, a gente tem isso daí. A gente tem do NZS Risk Management e outras normativas aí que vocês podem seguir. E é importante também que vocês consultem a OSA 18001, que ela versa sobre o Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional, especificação. Isso é muito interessante, você vai ter uma possibilidade de se familiarizar com essa normativa e ela vai ser de grande valia para vocês, tá bom? No mais, era isso que eu queria apresentar. E para sumarizar tudo que eu falei, vamos lá novamente as grandes diferenças. A OSAS é uma norma do BSI, então ela é mais local, ela é uma norma britânica, um instituto britânico, então a gente versa lá sobre a questão do Reino Unido. E a ISO, ela veio atender uma demanda internacional e aí a gente já vê a grande diferença. Uma norma local que poderia e era implementada em vários locais do mundo, mas ela era uma norma desenvolvida para a realidade britânica. Bem, como a gente desenvolveu uma norma da BNT aqui voltada para algo específico do Brasil, para o clima brasileiro, por exemplo. Então é diferente você implementar uma norma para um clima sueco, por exemplo, tá bom? Então são coisas diferentes, por isso a necessidade da ISO 45001. Outra grande diferença é o papel protagonista dos trabalhadores, que a ISO ela vem puxar muito esse aspecto. Um outro aspecto é também o papel ativo e a corresponsabilidade da gerência, da alta gerência sobre os acidentes que podem ocorrer dentro da organização. E por fim, aquilo que dá características das ISOs 9, 14 e agora 45, que é o sistema de gestão integrado, que é algo que não é explícito na OSAS, tudo bem, ele está implícito lá, dá para entender que existe mas ela não é explícito, aí isso deixa muito claro e dá um norte de como desenvolver esse sistema, é o Sistema Integrado de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Então era isso que a gente tinha para falar sobre segurança de sistemas industriais, principais diferenças entre a ISO 45001 e a OSA 18001. Até a próxima, pessoal.